Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Tirar a máscara enquanto faço a exposição da palavra do Senhor. Quero, desde já, agradecer o convite e o honroso que me foi feito para estar ministrando a palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos nesta noite. E dizer que é uma alegria estar novamente com vocês, né? Essa é a segunda vez que nós temos a grata satisfação de estar com os irmãos. Agora, celebrando a Deus, né? A passagem de mais um ano de aniversário, de organização da juventude, né? Tanto dos jovens como dos adolescentes, não é isso? Muito bem, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que vocês possam continuar dando frutos para a glória de Deus, que através do testemunho, da vida, do compromisso de vocês, outros jovens e adolescentes possam ser alcançados, possam vir a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas precisam entender que a fé ela não se propaga no vácuo. Ela não se propaga no vácuo. A fé ela se propaga num contexto de quê? Num contexto de bom testemunho, num contexto de compromisso com Deus, num contexto de compromisso com a igreja de Deus, num contexto de compromisso com a palavra de Deus. Às vezes a gente quer que as pessoas venham à fé, às vezes a gente quer que a nossa igreja cresça, e quem é que não quer, né? Às vezes a gente quer que a nossa igreja cresça, que a nossa igreja cresça em graça e cresça em número, mas muitas vezes a gente não ajuda, não contribui para isso, né? E o bom testemunho é importante, né? A vida cristã lá fora é muito importante, porque é ela que recomenda a fé, ela que recomenda o Evangelho, ela que recomenda a palavra de Deus. Às vezes a gente imagina, né, que porque Deus é soberano, então de qualquer forma, de qualquer maneira que a gente contribua ou não, ajude ou não, faça alguma coisa ou não, as pessoas irão vir. E não é assim que funciona, né? Talvez isso se deva a uma leitura equivocada, por exemplo, de Atos 2, em que o texto diz que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que haviam de ser salvos. Então a gente acha o seguinte: bom, então, se era assim lá, então é assim também aqui. Não entendendo que o que Lucas está dizendo não é que, independente dos crentes falarem, independente dos crentes testemunharem, Deus trazia. Não era assim. Deus estava trazendo porque os crentes estavam testemunhando. Deus estava trazendo porque os crentes estavam pregando. Então eu preciso testemunhar, eu preciso pregar, né, a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, para que outros possam vir, né? Deus abençoe a minha pregação, Deus abençoe o meu testemunho e outros possam vir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo na sua carta a Tito, exortando aos servos, ele diz que nós devemos viver de uma tal forma a adornar a doutrina de Deus. O que significa adornar? Qual é a função de um adorno? Um adorno não é enfeitar, não é da beleza, não é destacar um brinco, um objeto, um acessório, outro que uma mulher usa, por exemplo, ela usa por quê? Para quê? Para adornar, para destacar, para tornar mais belo ainda o seu rosto, determinada parte do seu corpo, enfim. Então Paulo diz para aqueles irmãos, né, para Tito, para pregar para aquelas pessoas, dizer para elas que elas deveriam ser adorno da doutrina de Cristo. Então que vocês possam ser adorno da doutrina de Cristo, onde vocês estiverem, onde vocês viverem, na casa de vocês, na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar, que assim seja, para que o nome do Senhor seja glorificado e muitos possam vir à fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No texto que foi escolhido para esta festividade, para este aniversário, esta celebração, que é o texto de Efésios 5, do 17 e 18, mais precisamente se você pegar o contexto inteiro, vai do 15 até o 21, o apóstolo Paulo vai dizer que buscar a vontade de Deus, buscar compreender a vontade de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus é um sinal de sabedoria. Eu não sei se você prestou atenção nisso, mas
É um sinal de sabedoria. Pessoas sábias é que buscam conhecer a vontade de Deus. Pessoas sábias é que buscam discernir a vontade de Deus. Pessoas sábias é que buscam compreender a vontade do Senhor. Então, quando você encontrar uma pessoa na igreja, ou pessoa na igreja, preocupadas com a vontade de Deus, preocupadas em conhecer, em compreender, em discernir, louve a Deus. Isso é sinal de sabedoria, porque só pessoas sábias se preocupam com a vontade de Deus. Uma pessoa que não é sábia, ela não se importa com isso, ela não dá muita importância, ela acha que ela é medida, que ela é referência, que ela não precisa consultar a Deus, que ela não precisa consultar a palavra de Deus, que ela não precisa se colocar aqui na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei quais são os dias de culto aqui, mas no nosso caso é às terças, às quintas, aos domingos. Ela acha que não precisa, mas Paulo não se refere a essas pessoas chamando de sábias. Ele as chama de nécias, ele as chama de tolas, porque pessoas sábias é que buscam, e se esforçam, e se dedicam, e se empenham, e perseguem assim muito de perto a vontade do Senhor. Por isso que a palavra de Paulo vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí na sequência ele vai dizer que essas pessoas, elas buscam conhecer a vontade do Senhor. Verso 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então pessoas sábias, já dizia o grande John Stott, que nos deixou há alguns anos atrás, ele dizia numa exposição belíssima que ele faz desse texto, dessa passagem, ele pontua duas coisas. Ele diz que pessoas sábias, elas se preocupam com o tempo. Pode observar, versículo de número 16: pessoas sábias, elas se preocupam com o tempo, remindo o tempo porque os dias são maus, ou seja, com as oportunidades que Deus dá a elas, nesta vida, e que são passageiras. Nenhum de nós aqui vai viver para sempre. Em algum momento a nossa carreira vai terminar, a nossa história de vida neste mundo vai terminar, e Deus vai nos pedir contas de muitas coisas, inclusive da forma como nós utilizamos o nosso tempo, certo? Então ele pontuou, ele diz: pessoas sábias se preocupam com o tempo, com as oportunidades, com a forma como usam o tempo. E ele vai dizer também que pessoas sábias, elas se preocupam com a vontade de Deus. Verso 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai. Isso aqui é um mandamento, é uma ordem, é um imperativo. Paulo não está pedindo para que esses crentes façam isso. Paulo não diz: olha, se vocês puderem, se vocês quiserem, se vocês acharem que vale a pena, busquem a vontade do Senhor, procurem entender a vontade do Senhor. Não, é um mandamento. Ele está dizendo: procurai. O verbo está no modo imperativo. É meu dever, é dever de Ellison, é dever de qualquer um de nós aqui, procurar compreender a vontade do Senhor, a fim de vivermos vidas marcadas pela excelência, vidas que glorifiquem a Deus. E isso não é verdade só em relação aos jovens, em relação aos adolescentes, mas isso é verdade também em relação a todos os demais membros e congregados desta igreja ou de qualquer outra igreja, e que são crentes em Cristo Jesus nosso Senhor. Então guardem isso na mente, no coração de vocês. Procurar compreender a vontade do Senhor, procurar conhecer a vontade de Deus, é um sinal de sabedoria. Só gente sábia é que faz isso. Os tolos não. Os tolos, eles fazem o que dá na cabeça deles. Então eles tomam decisões de acordo com a sua cabeça, eles fazem escolhas de acordo com a sua cabeça, e normalmente o que é que acontece? Dá tudo errado, porque os tolos desprezam a palavra do Senhor. Os tolos é que desprezam o conhecimento da vontade de Deus. Os tolos é que não procuram compreender a vontade do Senhor. Os sábios não. Os sábios, eles procuram compreender a vontade de Deus e viver de acordo com ela. Amém?
Mas o texto que eu quero convidar você a abrir não é esse. É Romanos capítulo 12, que também fala de vontade de Deus. Romanos capítulo 12, apenas 2 versículos. Os versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Que diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, ou pelas, está no plural, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, um sinônimo para a vossa vida, né? Tudo que você é, do qual o corpo é um sinal, é um símbolo, uma representação. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, veja a ênfase está nisso, são as misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o nosso culto? Diz Paulo. Nosso culto é essa apresentação do corpo da vida ao Senhor. Paulo não está dizendo com isso que a gente não pode se reunir, não deve se reunir para cultuar como a gente está fazendo nessa noite. Devemos, é bíblico. E é exatamente aqui que isso acontece. É exatamente aqui quando a gente se reúne, especialmente nos cultos solenes, né, nos domingos à noite principalmente, que a gente faz essa renovação, né, essa reafirmação da nossa entrega ao Senhor, da nossa vida ao Senhor. Esse reconhecimento de que a nossa vida toda, não é apenas parte dela, mas a nossa vida toda pertence ao Senhor. A nossa vida toda pertence a Deus. Tudo que nós somos pertence ao Senhor. Haja vista, como o próprio apóstolo Paulo também ensina, que Cristo morreu para nos redimir. E não apenas parte da nossa existência, mas toda a nossa existência. Por isso que escrevendo na primeira carta, no capítulo 6, verso 20, de 1 Coríntios, Paulo vai dizer: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Cristo morreu para ser Senhor de minha vida como um todo. E no culto eu reconheço esse senhorio, eu confesso esse senhorio e reafirmo a minha dedicação, a minha consagração, o meu desejo, o meu anelo, o meu anseio de viver para Ele. De viver para Ele, reconhecendo que toda a minha vida, e não apenas partes dela, mas toda a minha vida pertence a Jesus Cristo. Tudo, toda a minha vida em casa, minha vida na rua, minha vida no trabalho, minha vida na escola, né? Tudo e toda a minha vida pertence ao Senhor. E ele continua no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que? Aí onde entra o nosso ponto. Para que? Para que experimenteis, palavra cujo sentido é provar, degustar, ver como é boa, como é gostosa, e aprovar, e dizer nota 10. Essa é a ideia. Para que experimenteis, proveis e aproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse não é o nosso tema nessa noite? Então louvado seja o nome do Senhor. Bom, inicialmente eu preciso fazer uma breve consideração a respeito dessa questão da vontade de Deus, né? Há muita confusão com respeito a isso. Não deveria, né? Mas existe alguma confusão. E a confusão existe porque algumas pessoas confundem a vontade pública, que alguns comentaristas e estudiosos chamam de vontade revelada de Deus, com a vontade particular ou secreta de Deus. Está entendendo? Existe aquilo que a gente chama de vontade pública
ou revelada, e aquilo que a gente chama de vontade secreta ou particular. Eu, particularmente, gosto muito dessa expressão, vontade pública e vontade particular. Por vontade pública, a gente diz aquela vontade de Deus que está revelada na sua palavra, e sobre a qual John MacArthur trata tão bem no livro que o Ellison fez referência, né? E mandou-nos até uma cópia. Lá ele trabalha a vontade pública de Deus, ou seja, aquela vontade de Deus que está revelada na sua palavra, que é que eu seja salvo, que é que eu seja cheio do Espírito, que é que eu seja santo, que é que eu sofra por causa de Cristo. É a vontade de Deus que eu sofra por causa de Jesus, que é que eu sofra por causa de Cristo, que é que eu seja uma pessoa submissa, e etc, e etc, e etc. Como que eu ame meus irmãos, né? Que eu ame a minha igreja, que eu pregue o Evangelho, enfim, né? Essa é a vontade pública, a vontade revelada de Deus. Mas existe uma vontade de Deus que não é assim tão pública e não é assim tão revelada. É o que a gente chama de vontade secreta ou particular, que é aquela vontade de Deus para a minha vida em particular. Por isso, vontade particular, né? Que é aquela vontade que Deus tem para mim, que Deus tem para você, que Deus tem para cada um de nós, e que não precisa ser, né, Elson? E que não precisa ser necessariamente a mesma, e não precisa, e não é, né? Dificilmente é a mesma, né? Deus tem vocações diferentes, Deus tem chamados diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, a vontade particular tem a ver com a questão de qual é a minha profissão, né? Que tipo de atividade eu devo desenvolver, né? Com quem eu vou me casar, o lugar onde eu vou morar, e assim por diante. São coisas que você não vai encontrar na palavra de Deus, nem fazendo como algumas pessoas fazem, né? Fechando os olhos e abrindo a Bíblia e metendo o dedo na primeira passagem que você encontra, né? Não é assim que funciona. Então, a vontade de Deus, a vontade secreta ou a vontade particular de Deus não se revela dessa forma. Você não vai saber a vontade de Deus sobre com quem você vai casar, com quem você deve casar, procurando na Bíblia. Senhor, eu caso com Maria ou caso com Antônia? Senhor, eu caso com José ou caso com Antônio? Você não vai encontrar esse tipo de coisa lá. O que você vai encontrar são princípios gerais que você deve levar em consideração na hora, por exemplo, como a gente está dizendo aqui, na hora, por exemplo, de com quem você deve casar. Princípios gerais, como por exemplo, tem que ser uma pessoa da fé, tem que ser uma pessoa cristã, tem que ser um crente. Então, se você é um crente em Cristo, se você é alguém que serve a Cristo, se você é um discípulo de Cristo, você não pode escolher para seu cônjuge, você não pode escolher para seu marido ou para sua mulher uma pessoa que não seja da fé. Você não pode. Não é permitido, não é bíblico. Que é diferente de você já ser casado com uma pessoa não crente, uma pessoa descrente, e você se converter e aí tudo bem, não é? Ali é outra história. Mas se você é da igreja, se você é um jovem, se você é uma jovem e está procurando alguém para casar, o primeiro princípio que você tem que considerar é uma pessoa crente, é um servo de Deus, teme a Deus, anda com Deus, porque se não é, já está fora, já está reprovado. E aí tem outras coisas que você tem que considerar. Como é a vida dele com Deus? Como é a vida dela com o Senhor? É uma pessoa integrada na igreja? É um moço que ora? É uma moça que ora? É um moço que lê a Bíblia? É uma moça que lê a Bíblia, não é? Que ajuda na igreja? Que é envolvida nos trabalhos da igreja? Ou é do tipo que vai à igreja um dia sim e 8 não? E não tem compromisso com as coisas do Senhor? Como é o testemunho dela, ou dele, em casa, diante dos pais,
diante dos irmãos, dos demais parentes, como é o testemunho dele na escola, como é o testemunho dele ou dela na faculdade, como é o testemunho dele ou dela no trabalho, é bom, como é a relação dele ou dela com os pais, como é a relação dele ou dela com os de fora, enfim. Então, são princípios gerais. Essas coisas elas não são reveladas de maneira assim, como a gente muitas vezes gostaria que fosse, né? Na palavra do Senhor. Então, na hora de você escolher, você tem que levar em consideração esses princípios gerais, analisar estas coisas, levar em consideração essas coisas. A mesma coisa com relação à profissão, né? Com relação ao trabalho, que profissão devo escolher? Aquela que vai me dar mais rentabilidade, aquela que vai me trazer mais dividendos, aquela que eu vou ganhar mais com ela. Eu vou fazer medicina, porque medicina dá muito dinheiro, qualquer contrato é 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, dependendo da prefeitura, né? E se eu conseguir fazer mais de um vínculo, pegar 2 prefeituras, eu estou com a vida feita. Não é assim que funciona. O crente em Cristo, ele não pensa dessa maneira. Ele vai avaliar as suas aptidões. É disso que você gosta? É medicina? É com a medicina que você se identifica? Você se sente bem? Faz o seu tipo? Né? Então, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. Então, isso tem a ver com a vontade particular do Senhor. E nesse momento, a oração ajuda muito, viu? A oração ajuda muito. Orar, buscar a face do Senhor, buscar a orientação de Deus, a direção de Deus, ajuda muito, ajuda bastante, não é? Ter pais sábios também nessa hora ajuda muito, não é verdade, pastor? Ter pais sábios ajuda bastante nessa hora. Pais que não fiquem dizendo, você não pode ser isso não, porque isso não dá dinheiro. Você tem uma profissão que dá dinheiro, menino. Que negócio de ser professor, esse negócio de ser professor, isso é a pior profissão do mundo. Não faz isso. Não faz isso. Eu não teria chegado aqui se não fossem meus professores, graças a Deus. Eu sou muito grato a Deus por eles. E eu tenho uma esposa que é professora, pelo amor de Deus, né? Então, não pode, né, pensar dessa maneira. Isso é pensar de uma maneira mesquinha, isso é pensar de uma maneira carnal até. Não é assim. Então, pais sábios também ajudam. E pessoas, né, que da igreja, seu pastor, seu líder, também é muito importante nessas horas ouvi-los a esse respeito. Ok? Então isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque nesse texto belíssimo, nessa passagem belíssima, Romanos 12:2, que funciona como uma espécie de transição entre o que Paulo disse nos primeiros 11 capítulos e o que Paulo vai dizer pelos próximos capítulos e nos próximos capítulos. Ele vai trabalhar a questão da necessidade de nós cultivarmos uma vida de consagração ao Senhor. Cultivarmos uma vida de consagração a Deus. Por quê? Não somente para que sejamos gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós, né? E de que Paulo falou nos primeiros 11 capítulos, não somente para que tenhamos uma vida abençoada e feliz, mas para que, entre outras coisas, nós possamos conhecer a vontade do Senhor. Porque se você prestou atenção no texto, você vai ver que Paulo fala de algumas ações, né, que aqueles crentes deveriam desenvolver, com vistas a quê? No final, versículo 2, com vistas a, e a finalidade é essa, conhecer, ou seja, experimentar, provar e aprovar a vontade de Deus, que segundo Paulo tem qualidades. E quais são essas qualidades? Ela é, Paulo diz, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Perfeita. Então essa vida de consagração é necessária. E essa vida de consagração que vai nos levar a conhecer, a provar e a aprovar a vontade de Deus e a dar 10 para Deus. Dar 10 para Deus? E não tem como a gente dar menos, né, para a vontade do Senhor, né?
ela demanda essa consagração, essa vida de consagração. E essa vida de consagração envolve 3 ações. Essa vida de consagração que vai resultar no conhecimento da vontade de Deus, no conhecer, no experimentar e no aprovar a vontade de Deus, ela envolve 3 ações. E é para isso que eu chamo a sua atenção nessa noite, em nome de Jesus. A primeira ação está no versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que façam o quê? O que é que Paulo diz? Que por causa das misericórdias de Deus, por causa das muitas misericórdias de Deus feitas àqueles irmãos, feitas àquela igreja, feitas àqueles crentes, e por extensão, feitas a mim, a você e a nós, aqueles crentes deviam fazer. Qual é a primeira coisa que eles deviam fazer? Por causa do que Deus fez por eles. Qual é a primeira coisa que eles devem fazer? Apresentar, não é, o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então, por causa do que Deus havia feito por eles, por causa dos atos de misericórdia de Deus, é disso que Paulo está falando. Esses atos de misericórdia de Deus que Paulo começa a descrever a partir do capítulo, principalmente a partir do capítulo 3, depois que ele mostra a condição de judeus, ou melhor, depois que ele mostra a condição de gentios, depois que ele mostra a condição de judeus, e o que Deus fez para mudar tanto a condição de um como de outro, né, que ele vai trabalhar ao longo dos demais capítulos. Então, por causa desses atos de misericórdia de Deus, aqueles crentes deveriam apresentar, e a ideia é oferecer o seu corpo, a sua vida e tudo o que faz a vida de uma pessoa. Eles deveriam apresentar isso a Deus como um sacrifício, mas não um sacrifício morto, como aqueles que eram apresentados no Antigo Testamento, em que uma pessoa levava uma ovelha, ia até o templo e oferecia a ovelha ao Senhor, e colocava a mão sobre a cabeça da ovelha, e aí a ovelha era sacrificada e ela era oferecida em culto a Deus, em adoração a Deus, em culto e adoração ao Senhor. Não, agora é diferente. Na nova aliança em Cristo, na igreja, os nossos sacrifícios não são desse tipo. Na nova aliança, na igreja, o sacrifício é o sacrifício da própria vida. Então Paulo diz: apresentem os vossos corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por quê? Porque esse é o primeiro passo em direção ao conhecimento da vontade de Deus. Não é essa a ideia? O primeiro passo para se conhecer a vontade de Deus é consagrar a vida a Deus. Se você quer conhecer a vontade de Deus, se você quer compreender a vontade de Deus e viver de acordo com essa vontade, você precisa, em primeiro lugar, consagrar a sua vida ao Senhor. Por quê? Porque Deus não revela a sua vontade a quem não consagra a sua vida a Ele, ou seja, a quem não reconhece as bondades, as misericórdias, as fidelidades, né, as graças, os atos de amor de Deus na sua vida. E essa é a ideia. Rogo-vos, pois, irmãos, por causa do que Deus fez por vocês e com vocês, que apresentem a vida de vocês como um sacrifício vivo a Deus. Tudo começa por aí. Tudo começa com a dedicação da vida. Tudo começa com o oferecimento da vida, com a oferta da vida. Quer conhecer a vontade de Deus? Quer compreender a vontade de Deus?
quer descobrir a vontade de Deus, entender o quanto ela é boa, o quanto ela é agradável, o quanto ela é perfeita, então, em primeiro lugar, consagre a sua vida ao Senhor, dedique a sua vida a Deus, coloque a sua vida sobre o altar e diga: Senhor, eu não sou mais dono de mim mesmo, eu não mando mais na minha vida, eu sou teu. Faz de mim a tua vontade. Isso é sabedoria. Sabedoria prática. Reconhecimento. Minha vida pertence a Deus. E é interessante que Paulo, antes de dizer aos irmãos para fazer isso, ele mostra a razão. Por que vocês têm que fazer isso? Por que vocês têm que pegar a vida de vocês e oferecer no altar a Deus e dizer: Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. Eu estou aqui para viver para ti. Eu estou aqui para me consumir para ti. Como uma vela, para me consumir para ti. Qual é a razão que Paulo dá para isso? As misericórdias do Senhor. As misericórdias de Deus. Colocando de uma maneira bem clara para os irmãos entenderem. Por que você acha que você é crente? Eu digo isso lá para os meus. Por que você acha que você é crente? E essa multidão de gente aí não é. É porque você é mais sabido do que eles? É porque você é mais inteligente do que eles? É porque você é mais prudente do que eles? É porque você pega melhor as coisas? Assim, você pega melhor as coisas do que eles? Não. Você é crente porque Deus quis. Você é crente porque Deus quis. Você está no reino porque Deus quis. Você está na igreja porque Deus quis. Você é da família de Deus porque Deus quis. Porque o que Jesus disse é: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então, se você hoje faz parte da igreja de Cristo e se congrega nesse lugar e aqui adora a Cristo, isso não partiu de você, não. A iniciativa não nasceu com você, a iniciativa nasceu com Deus. Isso não partiu de você, isso partiu de Deus. É isso que Paulo quer que aqueles crentes entendam, e a gente também. O que é que diz Efésios 2, versos 8 e 9? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, ou seja, não nasceu com vocês, é um dom de Deus, não vem das obras, não tem nada a ver com desempenho, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, quando você entende isso, entender isso é entender o Evangelho, é entender a cruz. Quando você entende isso, sua vida ganha em sentido, em significado, em valor, em importância, em compromisso. Você deixa de ser um crente relapso, negligente e infiel para ser um crente dedicado, obediente e fiel. É o primeiro passo para você conhecer a vontade do Senhor. Para se experimentar essa vontade e aprová-la, né? Descobrindo que ela é agradável, ela é boa, agradável e perfeita. Então esse é o primeiro passo. E é interessante porque eu estava observando esse texto e a ideia de apresentar aqui, eu pensava, inicialmente eu até pensei que a ideia fosse de apresentar continuamente. Ou seja, aquela coisa, todo dia apresentar. Como uma vez eu li de alguém comentando sobre aquele irmão, que não pode ter um apelo na igreja que ele vem para frente. Não pode ter um apelo na igreja que ele vem para frente. Se fizer ao longo do ano 50 apelos, ele está lá na frente. Então, quem é isso? Que negócio é esse, né? Todo apelo que faz, ele está na frente. Quando consagra a sua vida, ele está lá. Consagra a sua vida, ele está lá. Consagra a sua vida, ele está lá. E eu pensava inicialmente que essa fosse a ideia de Paulo aqui. Não é. A ideia é, uma vez consagrou, acabou. Não é para ficar repetindo.
Não é para ficar repetindo. Os sacrifícios eram repetidos, mas não eram os mesmos. Aquele animal que você sacrificava, você não sacrificava de novo, só sacrificava uma vez. Não é? Você não sacrificava 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você só sacrificava uma vez. Aquele bode que você sacrificava para oferecer no templo, lá nos dias de Davi, de Salomão e tal. Aquele bodinho que você saía de casa, aquela cabritinha que você saía de casa com ela, aquele carneirinho, aquele cordeirinho. Você não sacrificava 10 vezes não, você só sacrificava uma vez. Você só oferecia uma vez. Me parece que a ideia é essa, é uma vez. Isso aqui é um infinitivo. Maurício significa que a ideia é uma vez oferecido, uma vez entregue, uma vez consagrado. Pronto, acabou. Porque Cristo morreu por mim várias vezes, morreu por mim uma vez só. Então hoje que eu me consagre de uma vez por todas a Cristo, de uma vez por todas ao Senhor, não é? Porque esse é o caminho, ou um dos caminhos, ou o primeiro passo para se experimentar, se conhecer, se aprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas qual é a segunda coisa que eles deveriam fazer? Está no verso 2, aqui, ó. E não vos conformeis com este século. Então, qual seria a segunda ação? A primeira ação é oferecer, consagrar de uma forma definitiva a vida a Deus. Está aqui, Senhor, minha vida. Faça de mim a tua vontade. Eu quero viver para a tua glória, por causa do que o Senhor fez por mim, como diz a sua palavra. Mas a segunda ação é: e não vos conformeis com este século. Está vendo? Está aqui. Já aqui muda. A ideia aqui não é ali uma coisa que você faz uma vez só e pronto. Aqui a ideia é de alguma coisa que você faz e fica fazendo. A ideia de uma ação contínua. Uma vez, outra vez, outra vez, outra vez e tantas vezes quantas forem necessárias. Então a ideia qual é aqui do texto? É, se tentarem fazer a sua cabeça hoje, não deixe. Se tentarem, obrigado meu querido, Deus abençoe e dê uma esposa bem bonita e crente. A ideia é o quê? Uma vez que você resistiu hoje, se você for tentar amanhã, resista de novo. Se você for tentar depois de amanhã, resista também. Semana que vem, mês que vem, ano que vem, a vida toda. Então, o que eu estou dizendo em outras palavras é, Paulo está dizendo, e não vos conformeis hoje, amanhã também, semana que vem também, mês que vem também, ano que vem também, e até morrer também. Aqui a coisa muda. A ideia é: não deixe que o mundo faça a sua cabeça. Não deixe que o mundo faça a sua cabeça hoje. Se ele tentar amanhã também não deixe. Se ele tentar semana que vem não deixe. Mês que vem não deixe. Assim por diante. Essa é a ideia. Não se conformar aqui significa não tomar a forma, não aceitar. E como o verbo está na voz passiva, tem algum professor de português aqui? E como o verbo está na voz passiva, a ideia é o quê? É não deixar que outros façam isso com você. Essa é a ideia do passivo, da voz passiva. Não deixar que outros façam. O que Paulo está dizendo é: não deixem que as pessoas peguem vocês e botem vocês na forma delas, ou metam vocês na forma delas, e queiram que vocês pensem como ela, e queiram que vocês façam como elas, e queiram que vocês vivam como elas. É isso que Paulo está dizendo. Está entendendo? Não deixe que as pessoas façam de vocês o que elas quiserem.
Não deixe que as pessoas façam a cabeça de vocês, influenciem vocês, levando vocês a pensar de maneira diferente do Evangelho, a pensar de maneira diferente da Palavra de Deus, a pensar de maneira diferente das Escrituras. Não deixem, voz passiva, não permitam que isso aconteça. Por que isso é importante? Isso é importante principalmente quando se trata de jovens e adolescentes. Principalmente quando se trata de jovens e adolescentes. E principalmente quando estão no ensino médio, e pior ainda quando estão fazendo faculdade. Em que a tentativa de influenciar é imensa. É enorme. Eu conheço um pastor em uma igreja. Só contar aqui esse ponto para vocês terem uma ideia. Eu conheço um pastor em uma igreja onde eu vou pregar com alguma regularidade. E numa dessas vezes que eu fui pregar na igreja dele, ele me confidenciou, ele disse: pastor, eu preciso compartilhar uma coisa aqui com os senhores. Ou não? Ele disse: um tempo desses, nossos jovens e adolescentes foram fazer faculdade numa cidade aqui próxima. E pasme, pastor, de todos os meus jovens e adolescentes que foram fazer faculdade, nenhum deles hoje mais está na igreja. Nenhum deles está mais na igreja. Nenhum. Eu pensei que ele ia dizer 2, 3, né? Ele disse: nenhum está mais na igreja. Nenhum. Se desviou tudinho. Tudo virou a cabeça. Tá? Tipo assim, pinça no nariz, cabelo do lado, a coisa toda, né? Fazendo aqueles negócios todos, envolvidos com práticas pecaminosas, né? Militando, né? Aquela coisa toda, né? Enfim. Nenhum deles permaneceu na igreja. Por quê? Porque não entenderam, ou não entenderam o Evangelho, ou não entenderam que a vida cristã é uma guerra. E a gente está pregando sobre Efésios lá, a gente está fazendo a exposição de Efésios, estamos terminando Efésios, né? Falando sobre a armadura de Deus, Efésios 6, 10 a 20. E eu também digo: irmãos, a vida cristã é uma guerra. Isso aqui não é uma festa, não. Isso aqui não é um piquenique, não. Isso aqui não é um parque de diversão. Isso aqui é uma guerra. Hoje tem guerra, amanhã também, como diz uma canção, né? E a gente precisa ter essa consciência e levar a sério e entender que há uma guerra em andamento, uma guerra cultural e uma guerra principalmente espiritual, e que o jovem, né, que não entende isso, que não leva isso a sério e que portanto não se equipa devidamente conforme a palavra de Deus, não se prepara, não se reveste da armadura de Deus, que Paulo faz questão de repetir 2 ou 3 vezes: revistam-se, revistam-se, revistam-se. Quando ele bater num ambiente desse, ele vai cair, ele vai perder a fé, ele vai virar a cabeça, né? Vai virar a cabeça, como muitos têm feito. Muitos, e não são poucos não, muitos têm feito. Por quê? Porque não entenderam a necessidade dessa vigilância, a necessidade desse equipamento, a necessidade de revestir-se, a necessidade de encarar a vida cristã como ela realmente é, como uma batalha, como uma luta, como uma guerra. Então Paulo diz: e não vos conformeis com este século. Ou seja, não permitam, não deixem que as pessoas cheguem e façam a cabeça de vocês, fazendo vocês pensarem como elas, porque é o que a gente mais vê. Você vê isso na televisão, você vê isso nas redes sociais, as pessoas o tempo todo querem fazer a cabeça da gente, para fazer a gente pensar daquele jeito ali, daquela maneira ali e tal. Mas a ordem é: e não vos conformeis. Há uma outra tradução que diz assim: e não vos amoldeis. O que é se amoldar? É tomar o molde, entrar no molde. Porque no mundo que a gente vive, bonito é ser igual, né? Se você tem uma postura diferente na sua escola, no caso dos meninos e das meninas, se você tem uma postura diferente na sua faculdade, provavelmente você será o quê?
escanteado. Você não vai ser chamado para fazer parte de determinados grupos, de determinadas rodinhas. Você será posto de lado. Mas isso não deve incomodar você, isso não deve preocupar você a ponto de tirar seu sono, de tirar sua paz, de tirar seu sossego, e de achar que por causa disso você é a pessoa mais terrível do mundo, a pior pessoa do mundo. Ah, mamãe, ah, papai, ninguém quer saber de mim, as pessoas não querem papo comigo, descobriram agora que eu sou crente, aí é que não querem mesmo saber de mim, né? É o santinho, é a santinha. Não se importe com isso. Porque o bonito, gente, o bonito não é ser igual, o bonito é ser diferente. O bonito é ser diferente. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E sabe quantas tem a mesma digital? Isso aqui? Sabe quantas tem? Nenhuma. Só quem tem essa digital aqui sou eu. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E só quem tem essa digital aqui sou eu. Ninguém mais tem. Então, se Deus quisesse que todo mundo fosse igual, Ele teria feito todo mundo igual. Ele teria botado numa forma. E teria feito como se faz boneco da Barbie, né? E coisa parecida. Todo mundo igualzinho. Todo mundo do mesmo jeitinho. Mas Ele não fez assim. Então, por que essa preocupação de querer, né, agradar todo mundo? Se nem o nosso próprio Cristo agradou. Então, que a nossa preocupação seja agradar a Deus. Que a nossa preocupação seja agradar ao Senhor. Porque esse é um dos caminhos, um dos passos para se experimentar, provar e aprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E a terceira ação de que Paulo fala aqui também está no verso 2, quando ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas, qual é a terceira ação? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu estava falando sobre isso quinta-feira, num culto de ação de graça que a gente estava oferecendo na igreja lá em Macaparã. Essa palavra transformados aqui era tão bonita, irmão, na língua que Paulo escreveu essa carta. É a palavra para metamorfose. Lembra da borboleta? Antes de ser borboleta, ela é o quê? Tem alguém aqui da área de ciência? Eu sou péssimo na área de ciência, biologia. É uma lagarta, né? Aí tem a pulpa, aquele negócio todo, enfim, né? Mas antes de ser borboleta, ela é lagarta, no caso, né? Ou pulpa, ou coisa para dizer, enfim. A ideia é essa. A ideia é essa. Nós devemos viver de tal forma para Deus que essa transformação, né, aconteça e seja perceptível e visível a todos. Deus me chamou para uma transformação contínua. Novamente, o verbo transformar está no mesmo tempo verbal do verbo não se conformar, né? E na mesma voz passiva. A ideia é: deixem. Vê que coisa linda, como a Escritura, a palavra de Deus é bela, né? Em relação ao mundo, Paulo diz: não deixem que ele mude vocês, né? Que ele faça a cabeça de vocês, que ele diga como vocês devem viver, andar, falar, pensar e assim por diante. Já em relação a Deus, ele diz: deixem. Está entendendo? Aqui Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformar. A ideia é: deixem que a transformação aconteça, porque ela vem por Deus. A transformação, ela não vem pelos homens, ela não vem pelo mundo, ela vem por Deus. Então deixem que Deus transforme vocês. Não deixem que o mundo faça a cabeça de vocês, mas deixem que Deus faça a cabeça de vocês. Está entendendo? Não deixem os homens fazer a cabeça de vocês. Não deixem os homens dizer como vocês devem viver, mas deixem Deus fazer, deixem Deus dizer. Os homens não, Deus sim. Mas transformai-vos, ação contínua, né? Todo dia um pouquinho, né? Todo dia um pouquinho, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque de acordo com o apóstolo Paulo, essa transformação, ela vem por meio do quê? Por meio da renovação da minha mente.
Porque é aqui que a guerra se dá. Vocês sabiam disso? A gente aponta muito para o coração, né? Mas a guerra não se dá aqui, ó. A guerra se dá aqui. O diabo, ele luta para fazer a minha mente, para influenciar a minha mente, para influenciar a minha cabeça, os meus pensamentos. Eu tive um professor de teologia, pastor Hamilton Medeiros, que é vivo até hoje, graças a Deus, um grande servo do Senhor, um servo abençoado do Senhor. Ele disse para nós em 1993, mais ou menos, 94, faz tempinho, né? Muito de vocês nem nascido, não é, não. E ele dizia, gente, a guerra se perde ou se ganha aqui, ó. Porque o diabo está lutando pela tua mente. O mundo está lutando pela tua mente, porque ele sabe que se ele fizer isso aqui, ele te leva. Ele te leva. Eu sei de gente que era de igreja e que não tinha esses pensamentos, hoje tem. Eu sei de gente que hoje está no mundo, né, e que defende coisas que são contrárias à palavra de Deus, porque o diabo fez a mente dela. O diabo fez a cabeça dela. Paulo diz, mas transformai-vos. Ao contrário, é isso que ele está dizendo. Ao invés de permitir que os homens façam a cabeça de vocês, transformem a vida de vocês pela renovação da mente de vocês. Deixem o Espírito Santo, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, fazer a cabeça de vocês. Ah, não, mas é porque isso é um livro velho, antigo, desatualizado e tal. Deixe que digam, deixe que falem. O testemunho bíblico não é esse. Jesus disse que passarão os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deixa o seu professor de ensino médio, deixa o seu professor de universidade dizer para você que isso é um livro velho, antiquado. Não tem nada não. Deixa ele falar. Ele vai passar. Talvez ele chegue aos 80 anos, 70, 80, como diz a Escritura, mas a palavra de Cristo vai continuar. Então, ouça a palavra de Deus, ouça as Sagradas Escrituras, ouça o Evangelho. Porque essa renovação de que Paulo fala aqui, ó, mas transformados pela renovação da vossa mente, essa renovação ela vem por meio de quê? Como é que você acha que a minha cabeça é mudada e a sua também? Como é que você acha que essa lavagem boa ela acontece? Ela se dá. Como é que você acha que acontece? Assim, por estalo, um raio cai na minha cabeça e aí eu passo a pensar de maneira diferente. Ontem eu pensava de um jeito, aí hoje eu passo a pensar de outro. Você acha que é assim que acontece? É não. Como é que essa renovação se dá? Ó, essa renovação se dá por meio do estudo, primeiro por meio da leitura, do estudo individual e particular e da pregação coletiva da palavra de Deus, como nós estamos fazendo nessa noite. A sua mente é renovada por meio da palavra do Senhor, por meio da leitura, do estudo e da pregação da palavra de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, João 17, ele faz uma oração. O texto todo é uma oração. E ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E qual é o resultado disso? Está aqui, ainda no verso 2, para a gente concluir. Verso 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Qual é o propósito final, objetivo, principal, maior? Qual é? Para que, fala de finalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso, Paulo diz, para que no fim você possa experimentar. Você possa provar, degustar e dizer: rapaz, isso aqui é melhor do que a macarronada de região. Eu tenho um menino que é louco pela macarronada. Isso aqui é melhor do que a macarronada de região. A vontade de Deus.
para que você possa degustar, provar, aprovar e dizer: Senhor, ó, 10. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa por quê? Boa porque atende perfeitamente as minhas e as suas, mas principalmente as expectativas de Deus. Agradável porque faz bem. Não faz mal. A vontade de Deus não faz mal a ninguém. A minha e a sua e a dos homens faz, mas a de Deus não. E em terceiro lugar, perfeito. Perfeito por quê? Porque não precisa de melhora. Não precisa de conserto, não precisa de reparo. A vontade de Deus é tão perfeita que não precisa de nada. Não dá nem para botar assim uma coisinha só para... Não, ela já vem pronta, é perfeita. Esse é o objetivo de Paulo português. Esse é o objetivo da Escritura portuguesa. Então, se você quer experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus e nela viver e conhecer e desfrutar da verdadeira felicidade, o que é que você tem que fazer? Oferecer a sua vida de uma vez por todas ao Senhor. Segundo, não se conformar ao mundo e não permitir que o mundo dite a maneira como você tem que pensar, fazer, viver ou ser. E terceiro, transformar-se pela renovação do seu entendimento. Deixar que Deus, pelo seu Espírito, transforme você na pessoa que Ele quer que você seja. E que vai abençoar o mundo. Essa é a pessoa que vai abençoar o mundo. Aquela que vive de maneira diferente do mundo. Vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai viver segundo ela. Vai ser feliz. E vai abençoar muita gente por aí com a graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, pela graça de podermos nos juntar a esses irmãos e podermos, ó Senhor, celebrar mais um ano de existência desse grupo, Senhor, desses jovens e adolescentes. E louvar a Deus pela existência deles, pela existência desta igreja, pela existência, Senhor, do Teu servo e de todos aqueles que servem ao Senhor nesta casa. E te louvar pela Tua obra neste lugar, Senhor. Pela forma graciosa, amorosa, bondosa e fiel com que Tu tens abençoado esse trabalho e tens conduzido essa obra, Senhor, sob a liderança do Teu Filho. Que Tu continues abençoando e dando graça em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que Tu apliques a Tua palavra ao coração dos Teus filhinhos. Ó Deus, desses adolescentes e jovens, mas não só, Senhor, também de todos nós, Pai, Tua igreja, porque não são só eles que são tentados, ó Deus, quanto a essas coisas, nós também somos, e muitas vezes nós cedemos e acabamos cedendo, Senhor, mas nós somos o Teu povo, nós somos o povo que viu o poder de Deus, nós somos o povo que viu a graça de Deus, nós somos o povo que viu a misericórdia do Senhor, essas misericórdias de que Paulo fala aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós somos o povo que recebeu misericórdia, Senhor. E o povo que recebeu misericórdia não pode viver, ó Senhor, da mesma forma que aqueles que ainda não receberam essa misericórdia. Ajuda-nos a entender isso, a fim de que vivamos para a Tua glória e Teu louvor, e a cada dia experimentemos, provemos e aprovemos a vontade do Senhor, e descobramos, ó Deus, como ela é boa, como ela é agradável, como ela é perfeita, como ela atende e satisfaz completamente as nossas necessidades e ainda, e principalmente, traz glória para o Senhor. Pai, que Tu continues abençoando os Teus filhos, que Tu guardes as suas mentes e os seus corações, que Tu os enches de amor por Ti, pela Tua palavra e pelo Santo Evangelho, que eles sejam guardados pelo Senhor, ó Deus, e que com a ajuda do Teu Espírito eles possam desenvolver essas ações, ó Senhor, e assim, ó Deus, viverem a preciosa e gloriosa vontade do Senhor, achá-la e descobri-la para todas as áreas da sua vida, de suas vidas, para a glória de Deus e a sua felicidade. Nós oramos agradecidos, pedimos isso em nome de Cristo.